Olha só, vamos falar de Covid-19. A doença segue em estabilidade para a terceira semana consecutiva no Piauí. Estava em queda, agora está em estabilidade. Isso quer dizer o seguinte, você tem, só para explicar o nosso telespectador e a nossa telespectadora, você tem 3 patamares, em queda, em estabilidade e em alta. Quando você está em alta, quando nós estamos em alta e vai para a estabilidade, então houve uma queda. Quando você está na estabilidade e vai para a queda, é outra queda. Quando você sai da queda para a estabilidade, que é o caso agora, houve uma alta. Houve uma alta, porque ela estava caindo, ela estava assim, ó. E agora ela está assim. Então houve uma alta. Ela fez isso, ó. Parou. Não é que houve uma alta, digamos. Parou de cair. Parou de cair. Não é? Parou de cair. E o que é que ocorre? A variação das mortes por Covid-19 nos últimos 14 dias, diferente dos casos que estabilizaram, teve uma queda de 60%. A Cíntia Moura é quem vai trazer os detalhes. É aquilo que eu digo, as vacinas avançam, nós vamos ter já agora um novo calendário de vacinação, mas a pandemia continua. A pandemia está aí. A OMS não transformou pandemia em endemia. Continua, tem que ter cuidado. Veja só, na tela. No Piauí, desde o início da pandemia, mais de 400 mil pessoas testaram positivo para a doença e cerca de 8 mil vieram a óbito. Depois de tantas mortes, do sentimento de vazio e tristeza em milhares de famílias, é um alívio receber a notícia de que a Covid-19 está controlada. O número de casos continua em estabilidade pela terceira semana consecutiva. Nos últimos 15 dias, a redução foi de 15%. Nos últimos 7 dias, foram 225 casos confirmados. Na semana anterior foram 264. Caiu também a ocupação em leitos clínicos, mas o número de pessoas internadas em UTI continua o mesmo. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, a meta da cobertura vacinal para o público em geral foi alcançada, mas ainda falta muita gente para tomar as doses de reforço. Atualmente a gente tem muitos pais procurando pela vacina, porém a gente não recebeu novos lotes de vacina. Então a gente recebeu somente um lote, que era em torno de 1.000 doses, onde essas doses foram destinadas para as crianças de 6 meses a menor de 2 anos. Então a gente já teve a etapa da primeira dose, no momento a gente está vacinando a segunda dose dessas crianças. Para o público de 12 anos e mais, a gente já vem trabalhando há um tempo com esse público. Então para a primeira e segunda dose a gente conseguiu alcançar a nossa meta, né? A gente já está com mais de 96% desse público vacinado. O público de 12 a 17 anos já toma o primeiro reforço, então, e o público de 18 anos e mais já toma 2 doses de reforço. Então, a gente com o primeiro reforço está com em torno de 75% de cobertura e para o segundo reforço a gente está com em torno de 46% de cobertura. Mas a preocupação não deve ser concentrada apenas com a Covid-19. O Ministério da Saúde já divulgou novas campanhas que serão realizadas nos próximos meses. Por exemplo, em fevereiro e março, a atenção continua com a Covid-19, mas a diferença é que a Fundação Municipal de Saúde vai receber doses da bivalente, que é uma nova vacina da Pfizer. Em abril, haverá vacinação contra a influenza e em maio, multivacinação contra pólio e sarampo. No primeiro semestre, nós vamos ter tanto campanha contra a Covid, onde a gente vai estar com uma vacina nova, que é a Pfizer bivalente, a partir de fevereiro. No final de fevereiro a gente deve estar recebendo essas doses. A gente vai iniciar como iniciamos essa campanha, por grupos prioritários, com os idosos, com os trabalhadores da saúde, grupos de imunocomprometidos. E além da campanha da Covid, ainda nesse primeiro semestre a gente vai ter a campanha da influenza, né, que é a campanha da gripe, que a gente tem todos os anos, e também a campanha de multivacinação, que é uma campanha de atualização da caderneta vacinal. Lembrando que em todo esse período, quem não tiver com a caderneta de vacinação completa com todas as doses, pode procurar a unidade básica de saúde disponível e fazer a atualização sem a necessidade de nenhum agendamento. A gente pede que os pais dos adolescentes e que os adultos também verifiquem o cartãozinho de vacina, veja se lá já consta todas as doses. Se tiver em dúvida, busca um posto de vacinação para que os profissionais possam estar orientando.
Olha, é compreensível que no período mais crítico da pandemia tenha havido um retrocesso no índice de vacinação. Eu não falo só de Covid-19, mas um retrocesso na vacinação de um modo geral. Inclusive, índices que, via de regra, o país chegava a 85%, 90%, passava de 90%, o Brasil atingiu índices como 60%, 65%, falando de poliomielite, BCG, eram campanhas que muitas vezes nem precisava de propaganda, era natural a ida aos postos de vacinação. Vacina contra a influenza, mas agora que a pandemia está mais controlada, o que é que ocorre? Continua havendo um baixo comparecimento das pessoas e um baixo comparecimento dos pais em relação aos filhos, né? Então, já há uma segmentação em relação à vacinação para crianças, adolescentes, adultos, idosos. Inclusive agora nós vamos, como disse a coordenadora, nós teremos para determinados grupos, não são para todas as pessoas, determinados grupos, a vacina bivalente, que é uma vacina já atualizada. Os demais grupos receberão doses da vacina com a cepa original da Covid-19, que no caso é a quinta dose. É a quinta dose. Só a partir da outra que todas as vacinas serão bivalentes, serão atualizadas. Mas o fato é que deve haver um comparecimento, porque já foi provado, todos sabem disso, todo mundo sabe disso. Já foi comprovado que quando a população começa a deixar de usar máscara, começa a gerar aglomerações, não comparece às vacinas, aos postos de vacinação, você tem uma retomada no número de novos casos e aí, por consequência, aquele efeito que todos nós já discutimos aqui. Aumento de casos, aumento de ocupação hospitalar, leitos clínicos, leitos de estabilização, unidades de terapia intensiva e, por consequência, aumenta também os casos de morte. Está na hora de deixar o negacionismo de lado e pensar no futuro, na vida.